que os contratos são de extrema importância para o crescimento e para trazer tranquilidade e segurança na sua empresa. Quer saber? Então fica aqui comigo depois da vinheta que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fala meu amigo, fala minha amiga, nós estamos numa série de vídeos, são 7 vídeos, onde eu estou falando sobre aí o guia de sobrevivência jurídico empresarial. É o mínimo do que você precisa saber para que a tua empresa ela possa crescer com segurança e para que você não tenha problemas, não perca dinheiro, não perca noites de sono aí com preocupações que você poderia ter evitado. Então, é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Ao final dessa série, eu vou disponibilizar também um e-book. E nesse e-book é um resumo das aulas que nós estamos fazendo aqui, um resumo escrito, né, das aulas que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar também. E por incrível que pareça, aqui no Brasil, muitas empresas, muitas pessoas físicas e jurídicas não elaboram um contrato, não fazem um contrato de prestação de serviço. E muito pior do que não fazerem um contrato, muitos empresários também não se dão ao trabalho de ler o que está no contrato. E aí nós vamos voltar ao passado, vamos lá no direito romano, né, que a origem da palavra contracto, né, que se dizia na verdade em Roma contractus, acordo, concordância, né, trazer junto, né, puxar, arrastar, ou seja, as partes precisam puxar juntas a sua concordância. E por que? Da onde surgiu o contrato? O contrato ele surgiu como uma garantia para o cumprimento de obrigação. Em Roma já havia essa discussão, porém era diferente dos conceitos que nós temos hoje, né? Na verdade, o pretor ele protegia o contrato. Era uma inovação lá na época, né? Mas era muito comum já no Mediterrâneo, inclusive na Grécia, né? Na época de Cristo, tá? Mas por que os contratos atualmente eles são de suma importância para as empresas, tá? De suma importância. Bom, a essência do contrato é justamente estabelecer direitos e deveres das partes que celebram ali algum tipo de negócio, algum tipo de acordo, né? O contrato ele é fundamental para o crescimento e para as relações empresariais, porque isso torna a relação segura, saudável, né? Você sabe que a outra parte vai cumprir com aquilo que está determinado no contrato e que caso ela não cumpra, ela vai ter ali uma penalidade, né? A gente chama aí de cláusula penal. É importante que os contratos também tenham cláusulas penais, cláusulas rescisórias, mas vou deixar isso um pouco mais para frente. Vou falar com vocês hoje aqui de algumas espécies de contratos que precisam ser observados quanto da elaboração de uma empresa e para você também que já tem uma empresa e que talvez nunca tenha se atentado a isso. Bom, o primeiro ponto, a gente já falou aqui no vídeo anterior, relacionado ao contrato social, a questão do planejamento societário. Eu já vi muitos sócios se engalfinharem, brigarem, porque muitas coisas não ficaram muito bem estabelecidas no contrato social. Então, é importante dar a devida atenção ao contrato social. E o que mais além do contrato social? Muito importante também que os sócios estejam atentos aos contratos que eles estão assinando com as instituições financeiras, tá? Leiam os contratos. Se você não quer ler o contrato, pague alguém para ler, o advogado da sua confiança para ler o contrato, para saber se aquilo ali que você está fazendo está ok, não tem nenhuma cláusula abusiva, não tem nada que vai te gerar prejuízo depois. Um exemplo disso, um caso recente que nós estamos tratando aqui no escritório, que justamente o cliente, por não se atentar, ele assinou o contrato como interveniente garantidor, vulgo fiador. E ele agora vai acabar aí tendo que pagar a dívida era da empresa, porém ele assinou o contrato como fiador. Então essas questões elas precisam ser observadas.
volto a bater aqui na questão da leitura. Leia um contrato, se tiverem dificuldade, pergunte para um advogado da sua confiança o que é aquilo, o que aquilo quer dizer, o que aquilo ali pode me trazer de prejuízo ou riscos no futuro. Fora isso, existem também os contratos mercantis, os contratos comerciais, aquele que são firmados muitas vezes entre fornecedores de produtos, fornecedores de serviços. Esses contratos, eles estão sujeitos ao Código Civil, mas também existem outros tipos de contratos que, mesmo com características empresariais, eles se reportam ao Código de Defesa do Consumidor. Muito possivelmente o contrato de fornecimento de energia, né? Ele se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Então, e vários outros tipos de contratos que devem ser sempre analisados aí, tanto pelo Código Civil, mas também avaliando se aquilo ali, se não há uma relação de consumo, mesmo sendo uma pessoa jurídica naquela relação. E por que é importante ter um contrato? Porque o contrato ele vai te dar segurança, ele vai te dar ali amparo, né? Você não vai ter surpresas lá na frente. O famoso, mas isso não foi dito, isso não foi combinado, isso nós não acertamos. Então, o contrato nada mais é que levar a registro, a termo, o que foi negociado entre as partes. Então, é muito importante que você esteja atento à questão dos contratos de aluguel. Muitas vezes nós vemos contratos de aluguel com cláusulas absurdas, contratos de aluguel comerciais. Muitas vezes nós vemos isso, alertamos clientes que também pretendem aí adquirir um imóvel, né? Empresas que querem adquirir um imóvel, e esse imóvel, muitas vezes, ele tem aí uma série de problemas, os quais eles não estão à vista ali de um leigo, de uma pessoa que não entende, que não sabe como funciona. Inclusive, existe uma coisa no direito recente, uma espécie de auditoria, nós chamávamos aqui já há muitos anos de assessoria para compra de imóvel, mas a chamada due diligence, que é uma auditoria na documentação, em tudo que está sendo apresentado relacionado ao imóvel, para saber se aquele imóvel ali não tem nenhum problema, se aquele imóvel não tem nenhuma certidão positiva, uma penhora de um processo trabalhista, uma execução fiscal, todas essas questões e muitas outras coisas. Estou falando aqui de forma superficial, senão o vídeo ele vai ficar gigante, né? Mas, além disso, é importante sempre que o contrato ele tenha uma cláusula também de confidencialidade, né? Para que as informações que ali constam não sejam passadas para outras empresas, para outras pessoas. E, da mesma forma, também uma cláusula rescisória, cláusula penal, que nada mais é a definição de uma multa, de uma penalidade para quem descumprir com alguma cláusula daquele contrato. E o contrato, ele é a base de qualquer negócio. Ele pode ser verbal? Ele pode ser verbal. Ele traz segurança, um contrato verbal? Não. Não, porque muitas vezes vai ficar por aquilo que você disse e aquilo que a outra parte vai dizer. Então, não é o ideal. O ideal realmente é que seja levado a termo, é que seja redigido um documento sempre que possível, para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Eu falei aqui uma série de hipóteses que a ausência de um contrato, ou um contrato mal elaborado, um contrato modelo de internet, ele pode te trazer. Bom, espero que eu tenha conseguido elucidar um pouco essa questão dos contratos. Espero que você tenha gostado. Vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino e também curtir esse vídeo. E amanhã, não perca, nós temos um novo vídeo falando sobre os contratos trabalhistas. Hoje eu não falei sobre os contratos trabalhistas, mas é de suma importância não somente que você tenha um bom contrato trabalhista adequado aí aos cargos que existem na tua empresa, mas também que você observe a legislação e que você tenha ciência do que acontece caso você venha descumprir. E mais, nós temos aí várias MPs, uma recente agora,
Vou falar um pouco sobre isso amanhã, não vou entrar muito profundamente no tema, mas eu vou conseguir aí, até porque a gente já tem alguns vídeos falando sobre as MPs trabalhistas, vou deixar no link aqui passando para você poder também ter esse aperitivo aí, poder assistir um pouquinho do que vai ser falado amanhã, tá bom? É isso, pessoal, um grande abraço e vejo você amanhã.